Cara, vamos dar uma olhada aqui nessa recente mini polêmica aí que teve, né, de Vasco, rivalidade com o Flamengo. Porque assim, falando como um torcedor dessa nova geração do Flamengo, eu não tenho o Vasco como rival. Eu acho que o Vasco é apenas um time normal, mas isso não é exclusivamente por conta da fragilidade do Vasco, não. Isso é uma coisa meio que global, mas é uma coisa que ainda precisa maturar mais aqui os meus pensamentos. Mas no final ou no meio a gente vai conversando, trocando ideia pra gente entendendo mais sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui. Tem sofrido demais assim na mão do Vou falar Flamengo. uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas Exclusivo. do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, cara, 80. passou a ser um lugar comum. A gente eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio. Eu acho que a dúvida é de quanto. Fora de São, tá Hoje fora é do quando Rio. vai ser o jogo. A rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, Muito com com o Felipe, Palmeiras, Mas né? Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube, é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história. E não tá errado, né? Tem que ter respeito, cara. Assim, eu não sei qual é o ponto dele O aqui. Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso. O Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa. O Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. Ó, a gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Vai voltar a ser um momento. Não entendi muito bem o ponto aqui do Carmona, né? Eu acho que é o nome dele. Assim, eu não sei o que ele queria que o Bruno Henrique fizesse, que ele partisse pra agressão, o Flamengo falasse mal da instituição. Eu vou dar um exemplo pra você de rivalidade que acabou, assim. Liverpool e Everton são rivais de cidades e era uma rivalidade muito ferrenha no passado. E que hoje é só um jogo simbólico, né? Porque o Everton não consegue brigar com o Liverpool nem depois que transformou em SAF. Essa quebra de rivalidade aconteceu no mundo inteiro e vai acontecer cada vez mais por conta da globalização das coisas, cara. Você parou de brigar ali direto apenas com aquele e você começou a enxergar o todo, né? Isso é parte da minha construção de pensamento sobre isso. Mas ainda falta algumas coisas que não são bem claras, mas é só o meu modo de ver como é que funciona, né? Vamos dar uma olhada aqui também no que o Thiago Life falou, né? Depois do jogo aí. Vamos ver qual é a opinião dele. Constrangedor, cara. Eu fico com vergonha de ver o Vasco jogando contra o Flamengo. Vergonha. Tem a diferença do elenco, né? Tem a diferença de dinheiro. O jeito que o Felipe Luiz está armando o time do Flamengo, desse jeito de jogar muito em cima, a gente já conversou aqui. Quando o Vasco melhora no segundo tempo, falar, teve algumas mudanças, sim, o Carille fez uma coisinha ou outra, né? Inverteu o Tietê, acho que ele recuou um jogador, tal, ok. Mas para mim foi muito mais o Flamengo exausto mentalmente de ficar fazendo aquilo o tempo inteiro e relaxou e tomou uma pressãozinha, verrete de cabeça, tal, do que propriamente o Vasco. O Vasco melhorou pra caramba. O primeiro tempo foi uma vergonha, cara. Parecia Campeonato Carioca, daquele time muito grande com um time muito pequeno. Desculpa, foi muito ruim. O Vasco não pode jogar daquele jeito. Alternativa nenhuma, não acontecia nada, não tem profundidade, não tem velocidade, não tem criatividade. O Flamengo deitou no primeiro tempo. E era pra ter sido mais, é que teve o gol do Plata anulado, né? Mas foi o impedimento do Varela. Cara, foi muito triste de ver. Muito triste. Pô, eu fico... Desculpa, não façam corte pra eu não apanhar, mas não parecia clássico. O que o Thiago Life falou aqui é válido, mas eu também vou por outra vertente. Para os vascaínos, cara, eu sinto dizer para vocês uma coisa que é dolorida, mas que a conjuntura e a profissionalização deixou isso claro. Isso vale não só para time de futebol, como para campeonatos também, tá? Vocês, vascaínos, time do Fluminense, time do Botafogo, torcedores desses clubes, vocês nunca mais jogarão
de igual pro Flamengo. Nunca mais, não existe mais essa possibilidade. Não existe. Pela conjuntura, pelo profissionalismo. Cara, sabe por que o Flamengo, um time gigante, colossal, brigava de igual para igual com o Vasco, com o Botafogo, com o Fluminense? Porque era uma bagunça generalizada. Não existia padrão, eram as soltas. Pra te ver, existiu tanta profissionalização e você olha de fora ainda, você vê uma grande zona. É uma bagunça, é um desentendimento, é uma briga, umas picuinhas por pequenas coisas que você diz, meu Deus, isso não é possível. Quantos os europeus se profissionalizaram, melhoraram? A gente brigava nessa picuinha de, meu Deus, é meu rival. O que importa no final é os títulos e a competitividade e a mídia. É por isso que o Vasco nunca mais vai brigar de igual pro Flamengo, né? O Vasco, né? O Fluminense. O Wesley também deu uma entrevista dele depois do jogo, porque ele ficou ali tocando bola ali com o Matheus Gonçalves. Vamos ver o que ele falou. E sobre a confusão, eu não sou de respeitar. Acho que aquilo, futebol, todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar. É futebol, eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi de respeito. E eu sou fã dele, já vi ele jogando na seleção. Ele tem vários passes virando a cara também. E tipo, quando acontece com ele, ele já tá bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fugi de confusão, cara. Sou tranquilo. Desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Só que é isso. E muito feliz pela vitória. Cara, eu vi uma galera reclamando do Wesley porque disse que o Wesley não poderia ter feito isso. Ele tá certo. Se eu quisesse assistir porradaria, eu assinava o Combate, o canal Combate. O Vasco ficou pilhado ali porque eles estavam perdendo e ele ficou com raiva porque o Wesley estava segurando a bola. Aquilo ali, o Wesley estava segurando a bola porque o jogo estava acabando, o Flamengo não queria correr risco. E ele se empolgou porque a torcida estava gritando olé, então ele ficou tocando ali na tranquilidade. Eu acho que isso é diferente de fazer firula. Eu vi dizer que o Wesley estava fazendo firula, é diferente do peão da caixa própria, peão da casa própria, eu sei lá o nome. Vendo tudo isso, acompanhando o futebol internacional, vendo as conjunturas e tudo. A minha opinião é quase que o adversário do Flamengo real no Brasil é o Corinthians e o real adversário do Corinthians é o Flamengo. Parece loucura ao primeiro tempo, mas é por conta do momento do Corinthians. Com essa globalização, toda essa conjuntura de mídia e tudo mais, vocês vão ver só se o Corinthians um dia conseguir se recuperar financeiramente para brigar pelos títulos e tudo mais. Como essa rivalidade vai ser grande e gigantesca. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é o maior clássico da Inglaterra? Liverpool e Manchester United. Esse é o maior clássico da Inglaterra. Por quê? Porque é um time de massa, mídia e grana. Por mais do momento difícil ali que o United passa, é um time muito rico. Gasta milhões e milhões de euros por janela. Isso se estende, cara, e a gente pode debater. Deixa nos comentários qual é a sua opinião. O clássico que eu mais respeito, assim, no Rio de Janeiro é Fla-Flu, porque é uma rivalidade histórica, tá no hino do Flamengo, então simbolicamente eu respeito mais por todas as conjunturas, mas eu já falei, né, eu não me importo, cara, eu só me importo o Flamengo chegar no final do ano e ganhar, assim, títulos, eu só me importo com isso, eu não me importo se o Flamengo perde pro Vasco, perde pro Fluminense, cara, não é bom perder, mas eu não me importo, principalmente estadual, cara, mas enfim, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso tudo e até o próximo vídeo.